ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem que entre 500 e 600 sites de apostas esportivas deverão ser banidos do país nos próximos dias por não estarem devidamente regulamentados. E hoje, o ministro disse que os apostadores que têm dinheiro depositado em empresas de aposta online irregulares terão um prazo de 10 dias a partir desta terça para sacar os recursos. Ainda segundo o ministro, o governo deve divulgar hoje a lista das bets autorizadas a seguir em funcionamento. E o ministro citou ainda outras frentes de trabalho do governo federal para controle do uso das bets, como a proibição do uso de cartão de crédito e cartão do Bolsa Família nesses sites e também um maior controle sobre a publicidade do setor. Sobre isso, a gente vai conversar agora com Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio. Muito boa tarde, seja bem-vindo, professor. Olá, Letícia. Olá, Renato. Uma boa tarde a toda a nossa audiência da TJ Aparecida. Queria que o senhor começasse falando para a gente qual a avaliação que o senhor faz sobre essas medidas que o governo pretende adotar em relação às bets. Bom, essa medida foi um acerto do governo, tá, Letícia? Por quê? Porque é um caso que está sendo muito prejudicial para a sociedade brasileira, tá? As pessoas estão consumindo muito nessas casas de apostas e estão desviando boa parte dos seus recursos do orçamento familiar para o jogo. E a gente sabe, né, que o jogo você aposta muito para poder ter uma chance de ganhar. Só que esse dinheiro é um dinheiro perdido, né? E ao invés desse dinheiro das famílias brasileiras, das pessoas irem para o consumo, comprar um alimento, comprar um vestuário, alguma coisa, está indo para essas casas de apostas e esses lucros e essas rendas estão ficando na mão de poucas pessoas, tá? E que, por consequentemente, também não estão pagando nenhum tipo de imposto, Letícia, para o governo. Rodrigo, boa tarde. Existe uma projeção sobre o impacto da regularização das bets e a arrecadação aos cofres do governo federal? Muito bom, Renato. Para você ter ideia, e a nossa audiência também, só para poder regularizar esses 500 sites de aposta que o ministro comenta, são 30 milhões de reais que eles devem pagar, tá? Referente a uma taxa de outorga. O que é taxa de outorga? É a licença para você poder operar essa casa de aposta. E isso é para o funcionamento. Então, só sobre isso, agora em 2025, o governo já arrecadaria mais de 3 bilhões de reais para os cofres públicos. Isso ajudaria muito no orçamento, porque o orçamento, o governo tem muitas coisas para poder fazer. Cuidar da saúde, cuidar do Bolsa Família, investimentos em remédios, segurança, creche, etc. Fora isso, Renato, nós temos também a questão da arrecadação de impostos, que, infelizmente, no governo anterior, essas casas de apostas não pagaram nenhum tipo de imposto. Elas ficaram isentas. E só para a nossa audiência ter uma ideia, de janeiro a agosto deste ano, o Banco Central soltou um estudo em que foram destinados para jogos sem licenças no Brasil mais de 100 bilhões de reais. Então, olha só o volume de dinheiro que poderia estar entrando na economia, gerando empregos, tá? As pessoas poderem estar consumindo seus produtos, seus serviços, seus alimentos, ou também poupando para que a economia se desenvolvesse. E aí esse dinheiro tem ficado na mão de empresas não licenciadas, Renato. E, Rodrigo, agora existe um outro lado, a preocupação principalmente com o lado social, né? O gasto das famílias, a gente viu muitas famílias usando o Bolsa Família para jogar, inclusive a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, se posicionou oficialmente contra a regularização das casas de aposta online. É preciso muita educação financeira para ser liberado isso no Brasil, para o brasileiro ter maturidade para jogar. Exato, é bem pontuado, Letícia. O que acontece é assim, é uma discussão, primeiro é uma discussão financeira, tá, para o governo e também, digamos assim, de saúde pública. Por quê? Porque as pessoas, elas vão jogando
e vão jogando sem limites, e esses jogos, eles são viciantes, tá? Principalmente para aquelas pessoas que não conseguem ter o controle, com aquela promessa de ganhar fácil, olha, coloca mais 5, coloca mais 10 reais, coloca mais 5, coloca mais 10, principalmente para aquelas pessoas que são beneficiárias de algum auxílio do governo, o orçamento da pessoa acaba por ir embora, né, nesses jogos. E fez bem o governo querer regularizar, tem que regularizar mesmo. Se quiser funcionar, existe uma lei para isso no Brasil, tá? Então, esse é um ponto. Segundo ponto é o seguinte, as pessoas que aplicam nessas casas de aposta, nem todas elas ganham, tá? A maioria perde, tá? Então, isso que o governo está de olho. Porque se a maioria perde, você tem uma concentração de renda que vai para essas empresas. Esse é o segundo. E o terceiro é a questão da saúde mental das pessoas que ficam presas a esses tipos de jogos e também acabam se endividando, consumindo parte do seu orçamento, que deveria ir para uma alimentação, pagar uma conta de energia, uma conta de água, a sua cesta de alimentos no final do mês, e isso tem prejudicado bastante a população. Então, eu acredito que fez bem, sim, o governo criticar e querer regularizar isso, porque do jeito que está, ele mesmo disse, né, que acaba sendo uma pandemia e um problema de saúde pública para o Brasil, viu, Letícia? Rodrigo, muito obrigado, viu, pela entrevista. Aliás, recentemente nós fizemos um programa aqui na TV, o Aparecido Debate, falando sobre as consequências graves que podem ocorrer realmente com a regularização das casas de apostas online. Rodrigo, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. Uma boa semana para você. Renato, eu que agradeço a Letícia também e a toda a audiência do TJ Aparecido. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado, Rodrigo.